Boa tarde. Começaremos daqui um bocadinho, mas se quiserem pôr alguma questão antes disso, pá, façam favor.
Este é o exercício 7.3 da ficha. E era o primeiro exercício da lista de exercícios recomendados para a aula de hoje. Esperaria que vocês já o tivessem reparado nisso. Hum. Pois bem, este primeiro exercício que eu escrevi o enunciado aí, destina-se a habituar-nos a algumas propriedades do integral e olharmos para algo em que tanto, tanto intervém integração como ideias sobre funções contínuas, em particular teorema de valor intermédio. Ahm, Já agora, há uma questão prévia que eu devia mencionar sobre este exercício. Ahm, Diz-se que o f é contínuo e que o g é integrável. Algumas pessoas mais céticas poderão pensar: será que o produto de uma função contínua para uma função integrável é de certeza integrável ou tenho que admitir que neste caso particular isso funciona? Não. Pode-se justificar que o produto de uma função contínua no intervalo a, b e uma função integrável é de facto integrável. Como? Bom, a função f contínua é integrável, isso é um resultado que eu citei no curso, e que disse que era dependente do resultado sobre continuidade do teorema de Cantor, mas que não demonstrei. Portanto, aquele f vezes g que aparece no integral do lado esquerdo da igualdade é o produto das funções integráveis, porque o f, sendo contínua no intervalo limitado e fechado, também é integrável. No exercício 2, no exercício 2 da ficha, vocês têm hum, exatamente um exercício para mostrar que o produto de duas funções integráveis é integrável. Isso é feito com um truquezinho, que é mostrar que se uma função é integrável, o seu quadrado é integrável, e depois com um truque algébrico que vem na sugestão da linha B, consegue-se daí mostrar que o produto de duas funções integráveis é integrável. Ok? Portanto, sugiro que tentem resolver o exercício 2, se estiverem interessados na questão. Bom, portanto, aqui neste exercício 3 já admitimos que sabemos isso.
Pois bem, aquele integral que aparece do lado esquerdo da igualdade pode ser majorado e minorado. Como? Bom, como g é maior ou igual a zero, então f de x vezes g de x é de certeza maior ou igual ao mínimo de f em AB. Nós sabemos que existe, pelo teorema de Weierstrass, a função é contínua no intervalo limitado e fechado, vezes o g de x. Okay? Portanto, eu minoro só o fator f, tirando partido do g ser maior ou igual a zero. Se eu não soubesse que o g é maior ou igual a zero, não podia estar a fazer isto. Para o outro lado, também posso dizer que o f de x vezes g de x é menor ou igual ao máximo do f em AB vezes g de x. Okay? Pois bem, o integral, quando o limite superior de integração é maior ou igual ao limite inferior de integração, respeita as relações de ordem. Ou seja, destas duas desigualdades pontuais, portanto, para cada x, eu tiro tem uma desigualdade entre integrais. O integral entre a e b do mínimo do f vezes g é de certeza menor ou igual ao integral entre o a e b de f vezes g, e este é menor ou igual ao integral ao do máximo vezes o g. Certo? Portanto, eu simplesmente utilizei essa propriedade de que se f é menor ou igual a uma outra função h no intervalo AB com b maior ou igual a A, então a integral entre A e B de f é menor ou igual à integral entre A e B de f, onde as duas funções integradas. Nesta desigualdade, o mínimo do f e o máximo do f são duas constantes. Portanto, inclusivamente, eu posso modificar o aspecto destas desigualdades, pondo o mínimo e o máximo para fora do integral. Deixem-me fazer isso. Agora aqui tirar o integral dali e puser ali. E aqui a mesma coisa. Né? Isto continua a ser verdadeiro. Porquê? O integral é linear. O integral de uma constante vezes uma função igual a constante vezes o integral da função. Bom, portanto, o lado esquerdo daquela igualdade que nós queremos provar uh, majora esta expressão, que é o produto mínimo do f pelo integral entre a e b de g, e é majorado por esta outra expressão, que é o máximo do f vezes o integral entre a e b de g. Okay? Portanto, se eu chamar chamemos qualquer coisa a este integral, chamemos isto alfa. Okay? Portanto, alfa é um número que está no intervalo de dois números, e chamar a este aquele que está sublinhado a verde e o que está sublinhado a azul. Okay?
Bom, isto é aquilo que eu preciso do lado esquerdo da igualdade. Bom, não sei se vocês estão a ouvir, mas há aqui na minha rua passou uma ambulância. Ahm, Pois bem, se eu considerar o lado direito da igualdade como uma função de C, agora vou olhar para o lado direito. Deixa-me apagar aqui a parte inicial destes comentários deste problema. Se eu chamar H, C, uma função H definida exatamente pelo lado direito daquela igualdade. Ok? Ahm, Como função de C, esta função H é contínua, ok? Porque é contínua. H, portanto, esta igualdade define uma função contínua. Portanto, vamos pôr até H de uma letra que não seja. Pensemos logo no C que está ali, queremos provar que existe. Por aqui outra letra. H, T, ok? Ou F, T vezes A, igual a B de G de X. De X, ok? H é uma função contínua definida no intervalo AB. Ok? E o mínimo do H em AB, quanto é que é? Bom, como o integral entre A e B de G é maior ou igual a zero, o mínimo do H é exatamente o mínimo do F vezes o integral entre A e B de G. Ou seja, exatamente o minorante que eu tinha arranjado para o alfa, que era o lado esquerdo da igualdade. Posso fazer a mesma coisa com o máximo do H, mas usando o máximo do F no intervalo AB vezes o integral entre A e B de G. Certo? Bom, mas como H é uma função contínua, pelo teorema do valor intermédio, há de tomar todos os valores entre o seu mínimo e o seu máximo. Em particular, há de tomar o valor alfa. Okay? Portanto, nós precisamos neste momento é simplesmente aplicar o teorema do valor intermédio para dar esta justificação. Que eu não vou escrever, ok? Anotem pelo teorema do valor intermédio e quando chegarem a casa, bem, vocês já estão em casa provavelmente. Ahm, Quando olharem de novo para este exercício, lembrem, preciso do teorema do valor intermédio para acabar isto. Okay? Portanto, arranjei uma função à qual apliquei o teorema de valor intermédio. E essa foi a função H. É simplesmente o F vezes uma constante. Okay? Portanto, neste exercício aparecem desigualdades envolvendo integrais, linearidade do integral, como estimá-lo, etc. Daí temos começado por aqui, por este exercício. Vamos ver outra coisa se ninguém tiver dúvidas. Alguém tem dúvidas sobre este?
estou muito calado. Não, não, sei, está tudo. Tudo bem? Ok. Está tudo. Então, vamos continuar em frente. Hum, eu vou saltar o exercício 4, que está na lista dos exercícios recomendados, porque tem um sabor parecido com este. Ok? Também, que é uma coisa que mostra se f é contínuo em AB e o integral entre A e B de f igual a zero, existe pelo menos uma raiz da equação f de x igual a zero no intervalo AB. O exercício 4 lida com o mesmo tipo de coisas que não estivemos a lidar neste. Okay? Mas deixo ao vosso cuidado. Olhem para ele. Okay? E vamos começar, digamos, o prato forte da aula de hoje, que é olhar para cálculos envolvendo o teorema fundamental do cálculo. Isso é o exercício 7. No exercício 7 há várias alíneas e pede, genericamente, derivar as funções que aparecem nas várias alíneas. Okay? Na linha a função é o integral entre 1 e x de seno de t quadrado. Ora bem, como é que vamos fazer isto? Vamos fazer pelo teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, o que é que diz? Com f definida num intervalo de r contínua, e vamos supor aberto, simplificarmos a vida. Então, função h de x igual a integral entre a e x de f. Aqui o a é um ponto algures em i, não interessa qual. Então a função definida desta forma é diferenciável e a galinha igual a f de x. É isto, muito simplesmente, o teorema fundamental do cálculo. Se algum de vocês estava tentado a dizer mas eu podia calcular o integral primeiro. Não, não pode nada, porque aquele seno de t quadrado não é elementarmente primitivável. Okay? Vocês podem dar às voltas de tentar calcular uma primitiva de seno de t quadrado indefinidamente, mas nunca lá vão chegar. Okay? De maneira que, de facto, a única maneira prática de derivar aquela função é usar o teorema fundamental do cálculo. Seno de t quadrado é uma função contínua em R, de maneira que o teorema fundamental do cálculo é aplicável diretamente. A derivada disto vai ser o quê? Vai ser a função integranda, que é seno de x quadrado. Está feito. Bom, mas isto pode ser complicável um bocadinho. Na linha B, pede-se para derivar o integral entre x e 2π seno de t quadrado. Ora bem, neste caso, a variável está no extremo inferior de integração. Bom, isto não oferece problemas, porque nós sabemos, pouco tempo depois de termos iniciado o estudo de integração, definimos quando estou a integrar entre A e B, mas o B é menor do que A, eu simplesmente defino isso como sendo menos o integral entre B e A. Okay? De maneira que isto pode, se eu considerar que isto é a derivada do integral entre 2π e x, mas com sinal menos atrás, para acertar a conta. Então, nesta forma, já posso usar o teorema fundamental do cálculo. Portanto, vou obter menos o cosseno de x quadrado.
O coseno de t quadrado, tal e qual como o seno de t quadrado, não é elementarmente primitivado. Okay? Portanto, há imensos exercícios em que aparecem estas funções, exponencial de t quadrado, seno de raiz de t e outras, criteriosamente escolhidas para impedir que vocês tentem resolver a derivação por regra de Barrow e depois derivar a função. Ou seja, para ser mesmo pelo teorema fundamental local. Podemos complicar isto ainda mais um pouco. Podemos fazer aparecer o x em ambos os extremos de integração, quando eu defino funções à custa de integrais, de maneira análoga ao que fiz até agora. Portanto, no exercício 7t, pede para derivar o integral entre x e 2x exponencial de t quadrado. Como é que se faz isto? Bom, para já, exponencial de t quadrado é uma função que é contínua em R. Portanto, aquele integral, sempre que vocês me deem um x, sei lá, x igual a 1, isto fica o integral entre 1 e 2 de exponencial de t quadrado. Certo? Portanto, aquele integral existe sempre. Certeza. Porquê? Porque a função é contínua. Portanto, se eu tivesse o extremo inferior fixado e o superior igual a x, eu sabia fazer isto pelo teorema fundamental do cálculo. Mas não tenho isso. Como é que eu vou reduzir uma situação em que possa aplicar o teorema fundamental do cálculo? Uma primeira coisa que eu posso fazer é dizer assim: consideremos um ponto algures em R. Ok? E usemos esse ponto para partir este integral em pedaços, em dois pedaços. Por exemplo, o ponto, bem, enfim, seria ser 0, eu vou pôr 1 para. Mas podia ser uma coisa qualquer. Podia ser pi, podia ser 1.000.000, vocês quiserem. Isto é igual ao integral entre x e 1 de exponencial de t quadrado, mais o integral entre 1 e 2x de exponencial de t quadrado. Isto é aquilo que se chama a propriedade de aditividade do integral relativamente ao intervalo de integração. Que quando vemos pela primeira vez corresponderia ao x ser menor que 1 e o 1 ser menor que 2x, mas isto funciona sempre, ok? Graças àquela definição do integral entre b e a ser menos o integral entre a e b, acaba por funcionar qualquer que seja as posições relativas dos três extremos de integração na forma. Portanto, o primeiro passo é este. Professor, diga. Outra forma não poderia ser, por exemplo, utilizar a regra de Barrow e meter F, um F grande para dizer que é primitiva? F... Não. Ok? Não complique. Não, mas até simplificava em termos de. Epá, para mim parece mais simples de pensar. Ok, fique livre de fazer assim se quiser. Ok? Ok. Mas repare, a regra de Barrow é uma consequência do teorema fundamental do cálculo. Usar a regra de Barrow para tentar fazer algo que poderia fazer diretamente com o teorema fundamental do cálculo é assim um bocadinho contra a natura, ok? Mas, se você não se perder, enfim, pode fazê-lo, mas está a complicar uma coisa que é mais simples. Bom, no primeiro integral, eu posso trocar a ordem de integração para ficar com um integral a que possa aplicar o teorema fundamental do cálculo. No segundo, isto seria mais fino,
porque não tenho x como limite de integração, embora o x esteja no limite superior. No entanto, aquele integral pode ser interpretado como uma composição de duas funções, da seguinte maneira: se eu começar com x e depois calcular 2x, chamemos a isto u, eu depois calculo o integral entre 1 e u exponencial de t quadrado. Esta composição de funções é exatamente o integral entre 1 e 2x exponencial de t quadrado. De maneira que para derivar aquela segunda parcela, o que eu vou fazer é aplicar o teorema de derivação da função composta. Okay? Bom, então vamos lá fazer a conta da derivação. Portanto, a derivada do que tínhamos inicialmente vai ser menos a derivada do integral entre 1 e x de exponencial de t quadrado, mais a derivada do integral entre 1 e 2x de exponencial de t quadrado. A primeira parcela vai dar menos exponencial de x quadrado. Quanto à segunda, pelo teorema da derivação da função composta, a aplicação que a x associa a 2x tem derivada 2, não é? A segunda função, que a u associa integral entre 1 e u de exponencial de t quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo, tem derivada exponencial de u quadrado. Okay? Claro está que pelo teorema de derivação da função composta, depois do exponencial do quadrado, eu tenho que substituir o u pelo 2x. Ou seja, aquilo que vai acontecer vai ser eu ficar com o 2, que vem da derivada do 2x, vezes a exponencial de 2x ao quadrado. Okay? E cá tenho a minha derivada calculada. Portanto, Como eu disse, com a regra de Barry isso era automático, dá para passar um passo para não é outro. automático nada, porque a sua regra é uma pseudo-regra de Barra. Você vai Sim. dizer, seja um f desconhecido, a primitiva da função. E depois vai dizer, fico com a função no extremo superior menos no extremo inferior. Depois diz, agora vou derivar isto. Aquela ali é uma constante, vai à vida. Portanto, ficou a derivada da primitiva. Ora, mas essa primitiva é o integral indefinido. Okay? E como é que você calcula? É o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, você está a escamotear uma coisa simples juntando mais umas camadas por cima. Ok? Ok. Eu estou aqui a dar-lhe para trás, embora saiba que você pode pensar assim sem fazer nada de muito desastrado, porque há não sei quantas pessoas que tentam fazer coisas desse género em testes, que eu vi desde tempos imemoriais e que acabam tendo desgostos, ok? Porque é muito fácil a pessoa fazer trapalhice assim, ok? Não quer dizer que não se consegue fazer certo, mas é fácil meter-se em ilhadas desnecessárias, ok? Bom, vamos um bocadinho mais para a frente. Aqui neste caso que acabámos de ver, nesta linha C, o 2x era uma função linear, mas pode não ser uma função linear e as coisas dão mais trabalho. Vamos saltar para a linha E. Digamos, já tenhamos os limites de integração, são funções de x não lineares. E a linha D é parecida, portanto não vale a pena estarmos a fazer a linha D. Portanto, certa linha é derivar o integral entre x ao quadrado e x à quarta de seno de raiz de t.
O seno de raiz de t também não é elementarmente primitivado. Ok? Como é que eu faço isto? Bom, começo por dividir. Notem uma coisa, aqui o t só pode ser positivo ou nulo, não é? Mas o x quadrado e o x à quarta são de facto dois números não negativos, de maneira que está bem definido, o integral existe, a função integrando é contínua, portanto está tudo a correr bem. Okay? Portanto, escolhemos um ponto qualquer, pode ser zero, okay? Desta vez pode ser zero. Eu digo, aquele integral pode ser escrito como integral entre x quadrado e zero de seno de raiz de t. E agora, inverto a ordem de integração no primeiro, portanto ficou menos derivada e agora vamos fazer pelo teorema de derivação da função composta. Desta vez já não vou fazer os detalhes. Portanto, o que é que isto vai dar? Derivada de x quadrado vai dar 2x. Depois, derivada do integral indefinido entre 0 e u de seno de raiz de t vai dar seno de raiz de u. Só que o u é x quadrado. Portanto, vou ficar com seno de raiz de x quadrado. Okay? Mais, agora, derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E vou ficar com seno de raiz de x à quarta. Okay? Claro está que podemos dar um arzinho mais jeitoso a isto. Isto é seno de x. Notem, o x, seno de módulo de x. Eu ia dizer que o x tinha que ser maior ou igual a zero. Não. O x pode ser também negativo, isto faz perfeitamente sentido. De maneira que eu tenho que ter cuidado e por aqui seno de módulo de x. Mais 4x ao cubo. Ali a raiz quadrada de x à quarta, essa sim que é seno de x quadrado. Não preciso de módulo. Está feito. Ok? Portanto, derivar integrais em que vocês têm funções de x nos limites de integração é uma parceria entre teorema fundamental do cálculo e teorema de derivação da função composta. Okay? No entanto, nós vamos também lidar com integrais em que aparece uma variável x de outra maneira. Como, por exemplo, no exercício 6.8. No exercício 6.8, aparece uma função f, portanto, f, definida em f, é uma função contínua. E define-se uma outra, que se chama psi, x, uma integral entre 0 e x, de x menos t, vezes f de t. Ok? Portanto, reparem, eu a primeira vez que vi uma coisa destas, lembro, com a vossa idade, pensei, coisa esquisita é. Mas se pensarmos um bocadinho, percebemos o que é que se passa. Do ponto de vista da variável de integração t, aquele x é uma coisa que está fixa. Okay? Para cada x real, nós calculamos um integral no intervalo 0x, em que a função integranda também varia em função do x. Okay?
mas é um x fixado. Portanto, quando estamos a integrar, o x está fixado. Do ponto de vista do x, o t como variável não existe. É algo, é variável de integração, já desapareceu. Okay? Se pensarem assim, não se baralhem. O que é essencial para perceber esta definição de função é que o x é uma constante do ponto de vista do integral que estamos a calcular. De maneira que pode sair para fora do integral, ou seja, se eu usar a propriedade distributiva na função integranda e a linearidade do integral, pode-se escrever assim. Okay? Na primeira parcela, como o x é uma constante em termos da integração, posso passar o x para fora. E assim tudo já tem um ar mais normal. Okay? Pretende-se mostrar que o psi é 2 vezes diferenciável e calcular a segunda derivada. Ora bem, reparem que a primeira parcela é o produto do x, que é um polinómio, pelo integral indefinido do f. O integral indefinido do f, pelo teorema fundamental do cálculo, é diferenciável e a sua derivada é f de x. Ok, tudo bem. Na segunda parcela, tenho um integral indefinido de uma outra função, que não é o f, mas é t vezes f de t. Também é contínua, porque é o produto de um polinómio por uma função contínua. Portanto, continua a ser contínua. De maneira que posso aplicar a ambos aqueles integrais o teorema fundamental do cálculo. O que é que dá psi'? A primeira parcela, a derivada de um produto, vai ficar integral entre 0 e x, de f de t, mais x vezes derivada do integral indefinido, dá x vezes f de x. A seguir, tenho menos a derivada daquele outro integral indefinido. O que acontece nessa derivação? Ficou a função integranda, trocando o t com o x. Ou seja, ficam menos x f de x. Okay? Estas duas parcelas com x f de x cancelam-se mutuamente, que é simpático da parte delas. Não é? De maneira que a segunda derivada vai ser simplesmente a derivada do integral indefinido do f. E, portanto, vai dar f de x. Okay? Portanto, embora a nossa definição de função pudesse parecer algo um bocado estranho, isto nem foi particularmente difícil. Okay? Este é um exemplo de um integral de convolução, que é uma coisa que de facto tem implicações. Ok, mas isso é uma à parte meu. Bom, dúvidas sobre este? Não há? Continuamos em frente calmamente. Vamos olhar para o exercício 6.12a. Professor, por acaso, que tipo de função geraria um integral assim? É um bocadinho. Eu estou a pensar o que é que representa este integral e não estou a conseguir Tá bem, mas visualizar. há uma resposta fácil. Não é? Portanto, este integral apresenta-lhe uma segunda primitiva, digamos, do f, que verifica vale zero, tal que a derivada, tal que a primeira primitiva, dizendo, que é o psi', em 0 vale 0, e tal que a segunda primitiva em 0 também vale 0. Ok? Portanto, aquele integral é uma representação integral para a primitiva que você escolhe, fixando
Na primeira primitivação, valor em 0 sendo 0. E na segunda primitivação, fazendo a mesma coisa. Okay? É uma maneira. Okay. Bom. Pois bem. Passemos para outras coisas assim um bocadinho mais aplicadas. No step. Step 2A. Step 2A quer calcular um limite quando x tende para mais infinito de x vezes integral entre π sobre 2 e ar cuja tangente é x de seno t quadrado. Reparem que tem aqui o produto de duas funções. Uma que é o x, quando x vai para mais infinito, vai para mais infinito. E a segunda é aquele integral entre π sobre 2 e ar tangente é x. Quando x vai para mais infinito, o limite superior de integração, o arco tangente é x, vai também para π sobre 2. O integral indefinido é uma função contínua. De maneira que, como o integral entre π sobre 2 e π sobre 2 é zero, o segundo fator vai para zero. Portanto, vocês têm aqui um exemplo do cálculo de um limite em que tem o produto de uma função que vai para mais infinito e outra que vai para zero. Portanto, está numa situação de indeterminação. Para resolvermos indeterminações, o que nós fazemos, muitas vezes, é aplicar a regra de Cauchy. Portanto, vamos tentar aplicar a regra de Cauchy para nos livrarmos dos problemas que temos aqui. Como é que vamos aplicar a regra de Cauchy? Pôr o integral a dividir não seria com certeza uma boa ideia, não é? Porque depois a derivada disso ainda ficava com integrais. Mas eu posso passar o x que está a multiplicar para dividir, não é? Ponho a dividir por 1 sobre x. E ponho em numerador uma integral entre π sobre 2, ar cuja tangente é x de seno t quadrado. Será que eu posso aplicar a regra de Cauchy? Bom, a função 1 sobre x não tem problemas nenhum de diferenciabilidade, para x maior que 0. Não tem derivada nula entre 0 e mais infinito. Portanto, não causa problema. A derivada daquele integral, como o arco tangente é diferenciável. Isto é a composição do arco tangente com o integral indefinido. E o seno t quadrado é uma função contínua, portanto, tenho a hipótese necessária para aplicar o teorema fundamental do cálculo, tenho ali uma função diferenciável. De maneira que está tudo. Portanto, tenho licença para tentar aplicar o teorema, a regra de Cauchy. Okay? Se chega a algum lado interessante, vocês sabem, discutimos na altura da regra de Cauchy, isso agora vai depender de ter jeito, engenho, arte e de sorte também, porque nem sempre isto conduz a resultados simpáticos. Pois bem, derivar o denominador é fácil, dá menos 1 sobre x quadrado. Derivar o numerador, tenho a composição do arco tangente com integral indefinido. O limite de integração é arco cuja tangente é x. Derivada da arco tangente é x é 1 sobre 1 mais x quadrado. De maneira que, pelo teorema de derivação da função composta, vai aparecer 1 sobre 1 mais x quadrado. Depois, vezes o seno de t quadrado com o t substituído por arco tangente é x.
Vou ficar com seno de arco cuja tangente é x ao quadrado. Ok? É uma coisa um bocadinho estranha, mas é isto que aparece. Está bem? Podia-se escrever arco tangente quadrado de x. Significa o mesmo, mas eu prefiro pôr assim para não nos confundirmos. Agora vamos fazer um bocadinho de higiene básica neste limite. Vamos ficar com menos, aquele x quadrado pode passar para cima, x quadrado sobre 1 mais x quadrado, parece algo prometedor quando x vai para mais infinito, não é? Toda a gente sabe o limite daquilo. O seno deste arco tangente x ao quadrado, quando x vai para mais infinito, vai para π sobre 2, o arco tangente. De maneira que aquela função racional vai para menos 1, não é? Considerando o menos função racional também. Portanto, já não precisa de... ficou ali um perdigoto, mas deixem-me lá estar. Os habituais problemas de apagar. O x quadrado sobre 1 mais x quadrado tende para 1. Portanto, vou ficar com menos seno de π sobre 2 ao quadrado. Ok? Ou seja, menos seno de π quadrado sobre 4. Quanto é que é o seno de π quadrado sobre 4? Sei lá. Não sei. Fica assim. Acabou-se. Está bem? Mas é isto que dá. Portanto, conseguimos resolver o limite usando regra de Cauchy. Para derivarmos o numerador precisamos de usar o teorema de derivação da função composta e o teorema fundamental do cálculo. Okay? Portanto, reparem que... Sim, diga. Esse espaço de limite quando x mais infinito, esse espaço de limite quando x mais infinito sendo arco tangente de x ao quadrado passar para o próximo, só é válido porque o seno é contínuo, não é? Porque... Sim, é contínuo, exatamente. É isso. O seno e o arco tangente e o quadrado. Senão não daria para fazer. fazer. É uma função contínua, ok? Portanto, felizmente temos funções contínuas. Não, acho que só o seno é que tinha de ser contínuo, porque o seno do... Não, o arco tangente tem que ser contínuo, não é? Ou melhor, tem razão, o arco tangente não precisa ser contínuo. Precisa ter limite no infinito, ok? Precisa ter... Diga? Precisa ter limite no infinito. Estava a dizer contínuo, não. O arco tangente precisa ter limite no infinito. E tem, é preciso por 2. Exato, ok. Bom, feito este, vamos fazer um mais do género. Não é já, vamos já calcular alguns integrais. Portanto, vamos calcular com regra de Barrow. E já são 6 horas, é melhor começar já com regra de Barrow, porque ainda nos vai demorar algum tempo. Vamos calcular um integral com regra de Barrow. Okay? Portanto, isto vai ser algo, vai ser regra de Barrow e primitivação. Esta primitivação vai ser feita por substituição e, no exemplo, vamos ver, vai ser por substituição e composição em frações simples.
Portanto, reparem que estes exercícios começam a ter junção de várias coisas que vocês aprenderam em diferentes alturas. Portanto, para fazermos coisas relativamente simples. Portanto, 19 é o integral entre 0 e π sobre 4 de cosseno de x sobre seno de x mais cosseno de x. Pois bem, aquela função integranda é um polinómio em seno e cosseno a dividir por um polinómio em seno e cosseno. Há uma maneira geral para lidar com essas coisas, mas que nem sempre é mais prática, particular no caso em que, se eu conseguir transformar aquela função integranda em polinómio tangente a dividir polinómio tangente, os cálculos são bastante mais simples. E aqui consegue-se. É uma questão de dividir numerador e denominador por cosseno de x. É a mesma coisa que o integral entre 0 e π sobre 4 de 1 sobre 1 mais tangente de x. Okay? Para calcularmos este integral, o que nos convém fazer é polinómio tangente dividir polinómio tangente, vamos fazer u igual a tangente de x como mudança de... E vamos integrar por substituição. Okay? Portanto, x será arco tangente a u. A derivada de x em ordem a u é 1 sobre 1 mais u quadrado. Okay? Portanto, a minha mudança de variável é definida daquela forma. Portanto, o que é que vai acontecer à função integranda? A função integranda ficar com 1 a dividir por 1 mais, agora o tangente de x passa a ser u simplesmente. Depois ainda tenho o 1 sobre 1 mais u quadrado a multiplicar. O que é que acontece aos limites de integração? Algo muito simples. Se o x era 0, qual era o valor de u correspondente? É o valor de tangente 0, não é? Que é 0. Se o x era π sobre 4, tangente de π sobre 4 é 1, portanto o u correspondente é 1. Portanto, com as novas variáveis, eu fico isto com um integral entre 0 e 1. Isto é muito mais prático do que andar a fazer a primitiva separadamente, depois andar para trás na variável, voltar ao x e calcular. Portanto, assim, posso esquecer o integral original, agora já só tenho este integral, que é o integral de uma função racional. Como é que lido com este integral? Composição em frações simples, não é? Portanto, eu tenho ali uma função racional em que no denominador tem um polinómio de terceiro grau, no numerador um polinómio de grau zero, portanto isto está bem, não é preciso dividir. Tenho uma raiz real no denominador e um par de raízes complexas conjugadas. Portanto, a decomposição em frações simples vai ser algo da forma a sobre 1 mais u mais bu mais c sobre 1 mais u quadrado. Okay? Para determinar o a, b e c, multiplicamos 1 mais u vezes 1 mais u quadrado, ficamos com 1. Portanto, isto implica 1 igual a 1 mais u quadrado, mais bu mais c vezes 1 mais u. Pondo aqui u igual a 0, obtenho 1 igual a mais c. Isto foi feito pondo u igual a 0. Pondo u igual a menos 1, o que é que eu obtenho? O bu mais c fica multiplicado por 0, desaparece, não é? Portanto, fica 2a igual a 1. Finalmente, considerando
u igual a 1, o que é que eu obtenho? 1 igual a 2a mais b mais c vezes 2. Okay? Portanto, a igual a 1 meio. C é igual a 1 meio também. E b mais 2, b mais c é igual a 0. Portanto, o b é igual a menos 1 meio. Professor, é possível alguma vez obtermos uma equação impossível aí? Não, Ok. isso faz Não, parte. ok. É só gostava de alguma prova disso, porque não é óbvio. Não, não é óbvio. Digamos, a maneira mais prática que eu conheço para demonstrar o método de composição em frações simples envolve integração no plano complexo e o teorema dos resíduos. Ok? Aqui é coisas que você virá em análise complexa. Ou seja, eu tenho a certeza que eu conseguiria escrever uma demonstração usando isso, com relativa facilidade. Usando só álgebra e análise real, é uma coisa desagradável, de certeza. Ok? Bom, Ok. portanto, como é que fica o integral, voltando atrás? Vai ficar o integral de 1 meio de 1 sobre 1 mais u menos 1 meio de u sobre 1 mais u quadrado mais 1 meio de 1 sobre 1 mais u quadrado. Portanto, a primitiva será 1 meio do logaritmo do módulo de 1 mais u, depois menos 1 quarto do logaritmo de 1 mais u quadrado, parece aquele 4 para compensar o 2 da derivação do quadrado, não é? Mais 1 meio do arco tangente. O que permite finalmente escrever o resultado, mas não vai ser aqui porque tenho os meus habituais problemas com apagar parte de fórmulas quando cheguei a esta altura. Mas é simplesmente uma questão de pôr u igual a 1 igual a 0 e subtrair e aplicar a regra. Igual a 0, u igual a 1. Okay? Mas vou-me dispensar de fazer isso, não é? Portanto, o que é que vai dar? 1 meio de logaritmo de 2 menos 1 quarto de logaritmo de 2 mais 1 meio do arco tangente é 1. E depois em 0 tudo vai ser 0, de maneira que acaba aí. Okay? Portanto, não é particularmente difícil se vocês fizerem esta mudança de variável que eu fiz aqui. Se forem pela outra mudança de variável mais geral para lidar com polinómio em seno e cosseno e polinómio em seno e cosseno, então sofrerão algo bastante pior. Bom, outro. Nos problemas recomendados para hoje também aparece o mais um do 619. E é outro que é a linha C.
19, mas a linha sim. Aqui é o integral entre 0 e 1, logaritmo de 1 mais raiz de x. Aqui o problema essencial é arranjar a primitiva, não é? Mas, olhando para ali, nós suspeitamos que se fizermos raiz de x igual a u, talvez tenhamos sorte, tendo uma mudança de variável. Portanto, vamos fazer raiz de x igual a u, portanto, x igual a u quadrado, derivada de x em ordem a u igual a 2u. O que transformará este integral no integral entre 0 e 1. Ser 0 e 1 agora outra vez é uma coincidência, por causa da mudança de variável ser esta, de logaritmo de 1 mais u vezes 2u. E agora? Bom, agora, logaritmo de 1 mais u vezes 2u, que é natural fazer, é uma primitivação por partes. Eu posso usar o que se chama integração por partes, que é simplesmente a regra de Bernoulli mais a primitivação. Não é? Portanto, o que eu vou fazer vai ser primitivar o fator u que está de fora e derivar o logaritmo de 1 mais u. Okay? Portanto, fazendo isso, primitivando 2u, fico com u quadrado. Portanto, fico com u quadrado logaritmo de 1 mais u, calcular entre u igual a 0 e u igual a 1, menos o integral entre 0 e 1 de u quadrado vezes a derivada do logaritmo de 1 mais u, que dá 1 sobre 1 mais u. Okay? Que é vitória, não é? Porque agora tenho uma primitiva de uma função racional, eu sei sempre que consigo safar dessa situação. Okay? O que é que dá a primeira parcela? Para u igual a 1, isto ficou logaritmo de 2. Em u igual a 0, aquele ficou um logaritmo de 1 que dá 0. E o fator quadrado também dava 0. Portanto, é o logaritmo de 2. E, portanto, tem que lidar com o integral entre 0 e 1. Agora, o quadrado é dividido por 1 mais u. O quadrado tem grau 2. Portanto, eu tenho que fazer uma divisão. Okay? Posso fazer a divisão muito facilmente assim. Portanto, em vez de estar a fazer o algoritmo da divisão, se eu puser aqui u quadrado mais u menos u, fica o integral entre 0 e 1 de u menos u sobre 1 mais u. Portanto, já simplifiquei o meu problema. Este é o logaritmo de 2. O integral do u entre 0 e 1 vai dar 1 meio. Portanto, vou ficar com menos 1 meio mais o integral entre 0 e 1 do u sobre 1 mais 1. Mas aí também tenho que fazer uma divisão. Portanto, faço u mais 1 menos 1 sobre u mais 1. Ou seja, logaritmo de 2 menos 1 meio. E agora, integral de 1 menos 1 sobre u mais 1. 2 menos 1 meio mais 1, o integral de 1 é simplesmente 1, menos integral entre 0 e 1 sobre 1 mais 1. Ali a primitiva é o logaritmo de 1 mais 1, portanto vou ficar com o logaritmo de 2 menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio. Ali vou ficar com o menos logaritmo de 2.
Portanto, espantosamente isto vai dar um meio. E está feito. Ok? Portanto, integração por partes. Portanto, dá alguma vantagem, não muita. A integração por substituição poupa-me trabalho, de facto, em relação à primitivação por substituição. A primitivação por partes e integração por partes, enfim, arrumo um bocadinho melhor os meus cálculos, mas mais ou menos a mesma coisa, em termos conceptuais. Mas o cálculo fica um bocadinho mais arrumado, como espero que vos tenha convencido. Okay? Mais coisas. Já temos um quarto de hora e podemos tentar fazer outra coisa. Vamos fazer o exercício, tentar fazer um que não esteja na ficha da semana que vem. Portanto, ok, deixa-me olhar para aqui. Pode ser este. Um exercício como o 21, a linha A. É o integral entre 1 e raiz de 3 de 1 sobre x quadrado mais 1, ar cuja tangente é x. Alguém me dá uma ideia como calcular isto? Não. 1 sobre o x quadrado mais 1 É a derivadas do derivada do arco arctangente. tangente, pois, exatamente. Ou podemos fazer a substituição arctangente de x, porque depois já temos o du aí. Calma. 1 sobre x quadrado mais 1 dx é o du. Se substituirmos. Ok, mas então, o que é que isto vai dar? Fazendo um bocadinho mais depressa. O que é que faria o arco tangente ficar ali em denominador? Um sobre arco tangente. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre? É logaritmo. U igual a arctangente de x. Portanto, se vocês pegarem a derivada do logaritmo do módulo do arco tangente é x, isto dá 1 sobre o arco tangente vezes 1 sobre 1 mais x quadrado. É exatamente aquilo que nós temos ali em cima. Ok? Portanto, aquela primitiva, vocês podem pensar em fazer substituições, mas é daquelas que na primeira aula de primitivação nós chamamos imediatas. Embora de facto pode-se fazer por substituição, dá exatamente a mesma coisa. Está bem? Portanto, esta vai ser o logaritmo do módulo do arco tangente, calcular entre x igual a 1 e x igual a raiz de 3. Agora, quanto é que é o arco cuja tangente é raiz de 3? Alguém? Pi sobre 6, não é? Exatamente, portanto, a tangente é o seno sobre o cosseno. Quando vocês dividem raiz de 3 sobre 2 por 1 meio, dá exatamente raiz de 3. Ok? E isso não é
π sobre 6 é π sobre 3. Portanto, isto vai dar logaritmo de π sobre 3 menos logaritmo de ar cuja tangente é 1, que é menos logaritmo de π sobre 4. E está feito. Ok? Bom, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o exercício 22. No exercício 22, diz-se que f de x é uma função definida por um integral indefinido entre 1 e x de 1 sobre t exponencial de t quadrado menos 1 sobre t. Okay? Queremos mostrar que f de 1 sobre x é igual a menos f de x. Okay? Pois bem, o que é f de 1 sobre x? F de 1 sobre x é uma integral entre 1 e 1 sobre x daquela função. E agora, o que é que vocês sugerem para tentar mostrar o que eu quero? Uma divertida mudança de variável. Qual? A questão é essa. O igual a 1 sobre x parece-me que resolve. Não. O igual a 1 sobre x, não. 1 sobre t. Okay? A variável de integração é t. Sim, sim. Portanto, vamos tentar u igual a 1 sobre t e ver o que é que acontece. Okay? Portanto, t igual a 1 sobre u. Okay? A derivada de t em ordem a u é menos 1 sobre o quadrado. Okay? E agora, o t igual a 1 sobre x vai corresponder a u igual a x. Certo? De maneira que a e t igual a 1 vai corresponder a u igual a 1. De maneira que os limites de integração, pelo menos, fazem aquilo que nós queremos. Portanto, vocês ficam com a integral entre 1 e x. E agora? Bom, agora o 1 sobre t é o exponencial de t quadrado menos 1 sobre t. Aquilo é t menos 1 sobre t, não é? Portanto, é exponencial de 1 sobre u menos u vezes menos 1 sobre o quadrado. Okay? Du está muito mal escrito ali. Okay? Portanto, simplificando isto, vocês têm integral entre 1 e x. Agora, menos 1 sobre o quadrado e u, portanto, fico com menos 1 sobre u. Exponencial de 1 menos
Não sei se fica mal aqui, não é? T igual a 1 sobre U. 1 sobre U menos U. Deixa ela ficar assim. Bom, e agora? Eu acho que não me está a bater certo. Né? Portanto, isto é menos integral entre 1 e x de 1 sobre U exponencial de 1 menos U quadrado sobre U. É o simétrico do que devia ser. Seria f de menos 1 sobre x igual a menos f de x, se calhar. É capaz de haver uma gralha aqui. A ver se é o 22. Não tem solução. Mas com mudança de variável é isto que nós obtemos, de facto. Só que a igualdade deve ser outra. T quadrado menos 1 sobre t. Menos 1 sobre t. Se f de 1 sobre x igual a f de menos x, parece mais prometedor. Mas f de menos x, isto diz f x maior que zero. Bom, tenho que consertar isto. Nestes anos todos que este exercício está aqui, nunca ninguém notou isto. Eu digo-vos no próximo dia qual devia ser o enunciado certo. Ok? Portanto, descobrimos uma gralha. Mas sim, isto seria uma maneira de tentar resolver o exercício, de facto, por mudança de variável. Outra maneira seria derivar. Não é? Portanto, escrever o f de 1 sobre x, derivar o f de 1 sobre x, não é? Portanto, se vocês derivarem o f de 1 sobre x, isto corresponde a derivar o integral indefinido. O integral indefinido não é integral indefinido. O integral, este integral. O que é que isto vai dar? Vai dar a derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado, e depois tem que substituir na função integranda o t por 1 sobre x. Okay? Portanto, obtém uma certa expressão. Depois, podem derivar também o f de x. Ok? E obtêm outra expressão. Se essas expressões forem iguais, o menos f de x, derivar o menos f de x, não posso perder o menos pelo caminho. Se as derivadas forem iguais, as duas funções diferem de uma constante. Depois, dando um valor a x, x igual a 1, pode-se acertar a constante e mostrar, de facto, vamos tentar fazer isso. Ok? Portanto,
talvez nos dê uma pista sobre qual devia ser a forma correta. Pronto. Portanto, se eu derivar se eu derivar integral entre 1 e 1 sobre x de 1 sobre t exponencial de t quadrado de 1 sobre t, usando as técnicas que vimos hoje para derivar este tipo de integral, ficamos com menos 1 sobre x quadrado, que é a derivada de 1 sobre x, vezes x exponencial de 1 sobre x quadrado menos 1 a dividir por 1 sobre x. Ok? Coisa que podemos simplificar um bocadinho. Portanto, ali podemos cortar um x. Esse nesta linha. Portanto, menos 1 sobre x. E depois vamos ficar com exponencial de 1 sobre x menos x. Ok? Se eu não enganei nas contas. Se eu derivar menos f de x, o que é que vou obter? Bom, este é direto, não é? Portanto, vou obter menos 1 sobre x exponencial de x menos 1 sobre x. Okay? De facto, o sinal na exponencial está mal. Okay? Portanto, encontramos a mesma discrepância. Portanto, há um erro aqui. Se eu considerar f de... Bom, é escusado. Mas a ideia seria essa. Portanto, para uma coisa destas, há duas maneiras naturais de ligar com o problema. Uma, arranjar inspiradamente uma mudança de variável, e outra, derivar e relacionar as derivadas. Okay? Ambas estão mal porque há qualquer coisa que neste enunciado que está mal. Eu irei ver os originais para tentar descobrir qual devia ser a formulação certa. Mas isso demorar-me algum tempo e dir-vos no princípio da próxima aula. Okay? Portanto, vamos ficar por aqui. Não tem aparecido ninguém nas aulas de dúvidas, apareçam. Eu sei que nesta altura do campeonato vocês têm uma série de solicitações de trabalhos a acabar, etc. Mas é importante que vocês não confiem que vão estudar imenso durante as férias de Natal, porque isso é uma coisa que nunca se cumpre, ok? Nunca acontece. Gerações sucessivas. De maneira que trabalhem e tenham dúvidas o mais depressa possível. Ok? Portanto, até para a semana. Professor, neste momento já sabemos o que é o dt no integral e na primitiva? E na derivada também? O dt é fim de integral. Quer dizer, isso não ajuda. Está-me a dizer qual é a variável de integração. Claro está que... Porquê é que lá está? Porque, por analogia com somas finitas. Ok? Porque aqui é o integral entre 1 e 2 x. É a soma de vários retângulos, cada vez menores. É uma soma de retângulos, valores de x em certos pontos, okay? Vezes diferenças de x em certos pontos.
Vamos pôr aqui f de x para não. Ok? Ok. F de x, aqui não é o mesmo i, ok. Portanto, é aproximadamente uma coisa assim, ok? Se você escrever aqui delta xi, ok? Portanto, está-se a pensar em aproximações da forma f de xi, delta xi. Ou seja, isto corresponde àquilo. Okay? É possível fazer teorias em que intervêm diferenciais e coisas bonitas assim para dar um sentido ao dx, ok? Mas nós não estamos a fazer. Sim, porque isso volta a aparecer no diferencial. É o quê? Dividir por intervalos cada vez menores. Infinitésimo. Sim, pode-se fazer uma teoria de infinitésimos e tornar os infinitésimos coisas concretas, ok? Mas nós não estamos a fazer isso. Portanto, para nós, dx é final de integral e indicação de qual é a variável de integração. A mim parece um truque notacional, mais do que outra coisa. É um truque notacional, mas que tem origem nas aproximações que se fizeram e bate certo com as fórmulas que nós queremos ter presentes quando fazemos coisas como a derivada da função composta. Ok? Ok. Portanto, é uma boa notação. Portanto, com o passar do tempo, você verificará que a notação do Leibniz dá de facto muito jeito. O Newton perdeu, coitado. Como? O Newton perdeu. Sim, a notação dele era horrível, mas de facto também tinha feito a mesma coisa. Conceptualmente era a mesma coisa, mas a notação dele era má. Ok? Ok. Bom, obrigado. é tudo por hoje. Deus. Boas festas. Obrigado, igualmente.